E aí galera, vamos aqui para mais um vídeo, mais uma análise de partida do rumo aos 2000 de rating. Então aqui, que nem eu falei no vídeo anterior, a gente já passou dos 1800, agora eu atingi 1815. Vamos analisar essa partida aqui. Estava jogando com as peças brancas, várias situações interessantes, então acho que vocês vão curtir bastante. Então vamos lá. Então aqui começo com a minha peão-dama, né? Aqui eu jogo um sistema um pouco diferente do que eu tenho jogado nas últimas partidas, um sistema com um fianqueto aqui, ah, bem parecido com algumas ideias da inglesa. E vamos ver o que aconteceu. Aqui eu e ele a gente está desenvolvendo as peças, né? Nada muito importante para comentar. Aqui eu completo o fianqueto, então o meu rei ele fica muito bem defendido nessa posição. A estrutura de peões dele, a maioria dos peões estão em casas brancas, né? Então esse bispo aqui ele fica um pouco prejudicado. Nesse tipo de posição, uma troca de bispos aqui pode favorecer o branco, porque ele já não é tão ativo, né? A própria estrutura de peões acaba prejudicando um pouco. Então, aqui ele segue o desenvolvimento. Eu aproveito aqui para ganhar um certo tempo em cima desse bispo, para ele decidir o que ele vai fazer aqui. Se ele recua, por exemplo, para 5, eu já aproveito para ganhar mais espaço aqui com B4. Se ele captura meu cavalo, eu capturo aqui com o peão e já começo a ter uma ideia aqui de colocar a minha torre para atuar na coluna. E esse peão aqui, ele também vai dar um certo apoio pro peão de D4. Então, basicamente aqui essa aqui é a minha ideia de jogo. Então ele recua o bispo, eu aproveito para ganhar espaço. E o bispo recua aqui para C7. E agora eu jogo o bispo na G5. Aqui aproveitando essa cravada, dificultando um pouco o jogo dele, tirando algumas ideias desse tipo. Então ele segue com o roque. E aqui eu jogo esse cavalo A5, muito com ideia de dar atividade aqui para minha torre. E aqui a única questão, esse lance aqui, eu tive essa ideia, talvez não foi a melhor aqui na posição. Aqui, aproveitando essa cravada, eu poderia ter jogado aqui um lance E4, porque ele não pode capturar. Eu já ganho atividade aqui com o meu cavalo, e se ele captura, a dama está aqui na diagonal do bispo. Então eu tenho a segurança para jogar, para avançar esse peão para E4. E eu aumento bastante aqui o meu controle de centro. Então esse cavalo A4, mesmo eu tendo uma ideia aqui de dar atividade para minha torre, eu coloco o meu cavalo numa posição um tanto no canto do tabuleiro, né? Mesmo que também tem ideia aqui de colocar num posto avançado aqui em B5. Mas esse lance aqui ele não é tão bom. Então aqui ele segue com esse lance B6.
que também não é muito bom, porque acaba permitindo uma pressão aqui na coluna. Esse peão, querendo ou não, ele defende aqui o cavalo e acaba amenizando um pouco a pressão que a torre pode colocar. Então aqui ele jogou B6 e eu joguei torre C1, mantendo aqui a minha ideia, e que de novo não foi o melhor lance. Aqui eu poderia ter aproveitado para jogar um B5, expulsando esse cavalo aqui, ganhando um tempo em cima dele. Tendo controle aqui na casa C6, que poderia ser uma casa interessante, de repente para colocar uma torre, dobrar as peças aqui, colocar pressão em C7. Então seria... Aqui o ideal para mim seria jogar aqui com B5. Mas eu sigo com torre C1. O preto defende aqui a ameaça com... Aqui defendendo o cavalo. E como ele tirou a dama aqui da defesa do cavalo, eu aproveito para enfraquecer a estrutura de peões aqui do roque. E agora tem um peão dobrado aqui no roque. E em um futuro eu posso ter alguma oportunidade de ataque aqui. Então eu segui com dama C2, pressionando aqui o cavalo e pensando num eventual lance aqui de pressionando o peão de H7. Aqui também é um lance um pouco questionável da minha parte, porque eu permito essa troca aqui de bispo por cavalo, eu troco, e com isso esse peão acaba perdendo a proteção, né? Então, porque era o cavalo que defendia ele. Agora o cavalo não está aqui mais, então esse peão tá livre. Então ele tomou. E outra decisão errada que eu tomei, que eu saquei minha dama para defender aqui o bispo. Então se ele capturasse, eu ia capturar de dama e não ia precisar dobrar aqui os peões. Mas vocês vão perceber por que isso aqui foi um erro mais para frente. Aqui a linha que eu deveria ter seguido era ter tomado aqui o bispo, né? Então eu estou ameaçando a dama dele. Ele deveria capturar aqui o bispo com cheque. Eu sou obrigado a capturar para defender o cheque. E aqui ele tomaria o cavalo. Seria a linha mais recomendada para mim aqui. Ter forçado alguma posição desse tipo. Mas vamos ver o que aconteceu. Então, cavalo por D4. Eu tirei minha dama para D3. Ele deixa esse bispo aqui extremamente ativo. Então, o bispo e o cavalo estão muito bem aqui na partida. E eu estou com sérios problemas aqui na posição. Eu vejo que o meu cavalo aqui tá bem enfraquecido, que não faz sentido ele estar aqui mais. Eu trago ele aqui para uma posição um pouco mais centralizada. Ele tenta entrar aqui na batalha pela coluna, né? Então ele também coloca a torre dele numa coluna semi-aberta. E aqui o golpezinho tático, né? Eu recuei o bispo para G2. Ele capturou a minha torre. Eu capturei a torre dele. E ele tem esse cavalo cheque, liberando aqui o bispo, né?
Então eu capturo o cavalo e ele captura a minha torre. Porque é a dama que acaba defendendo a torre. Então acontece exatamente isso. Aqui em questão de peças, peças maiores, tese aqui está equilibrado, bispo, torre, dama contra bispo, torre, dama. O problema é que a estrutura de peões do preto é muito mais robusta que a minha, né? Com peões a mais, inclusive. Então, aqui a posição é ganha para o preto, mas vamos ver o que aconteceu. Então, eu tentei ir melhorando minha posição aqui aos poucos, tentei novamente lutar aqui pela coluna aberta, né? Ele jogou esse D4, que foi um lance bem interessante, porque esse peão, além de sustentar o bispo aqui, ele também ocupa bastante espaço no centro do tabuleiro. Eu joguei esse dama D3, assim, com outras intenções, eu joguei meio assim despreocupado, mas a minha ideia basicamente é capturar o bispo aqui com a torre. Se ele captura, cai a dama. E para minha sorte ele não percebeu, ele seguiu aqui avançando os peões e agora pau, torre por bispo. E aqui o jogo está perdido para ele. Então eu vou mostrar aqui como é que se seguiu. Ele tentou cravar minha torre, tirei da cravada, com ideias aqui de pressionar esse peão de F7. Ele jogou a torre para tentar forçar aqui um avanço de peão, né? Só que eu tenho um ataque muito forte aqui. Agora também eu coloco minha torre aqui na 7ª fileira, que ela exerce bastante pressão. A dama recua para ajudar aqui na proteção do peão. Só que eu coloco outra peça para pressionar ainda mais. Eu crio essa bateria bispo e dama aqui, né? Então, para defender, ele tira a torre para tentar cortar aqui a ação da minha, né? Mas eu jogo bispo C6 cravando. Se a torre sai, cai a dama. Ele tenta aqui avançar o peão na esperança de promover, mas não tem risco nenhum, até porque a minha dama controla aqui a casa de promoção, em último caso. Então eu capturo aqui a torre com o meu bispo. Ele joga esse lance aqui, seria melhor um dama E7, né? Mas enfim, jogou aqui a dama na D8. E aqui esse lance encerra o jogo, porque essa dama vai cair, né? E aí é muita qualidade de diferença. Ele não pode capturar o meu bispo porque tá em xeque, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima análise.